Olá, investidores, sejam bem-vindos ao canal Vila Invest. Nesse vídeo estarei comentando a reportagem Money Times, informando sobre 10 ações com potencial de alta de até 47% e retornos que podem chegar a 16% para se ter em agosto na carteira, segundo o Safra. E você vai acompanhar tudo comigo agora nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que estarei trazendo aqui para o canal. Agradeço o pessoal que tem chegado. Se inscreva, deixa aqui seu comentário, sua curtida, sua sugestão ou pedido de algum vídeo que você tem interesse que eu traga aqui para o canal, que estarei trazendo aqui. Pois bem, essa reportagem aqui no Money Times, crédito aí para Lorena Matos, trazer essa carteira recomendada com 10 ações, com esse potencial de alta de até 47%, e nós vamos descobrir quais são esses ativos. A reportagem começa dizendo que o Safra, o Banco Safra, apenas realizou um ajuste na carteira recomendada de dividendos para o mês de agosto, retirando aí Copasa, com código CSMG3, para dar lugar a Gerdau, com código GGBR4. Além de 9 integrantes, estão no portfólio as ações da JBS, Caixa Seguridade, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, CPFL, Telefônica Brasil e Copel. A reportagem informa que a saída da Copasa ocorre após o recente desempenho positivo desde a sua inclusão na carteira em abril de 2025. Como teve um resultado positivo, o banco então por realizar o lucro está aportando em outro ativo. E aí o banco optou pela Gerdau, pois está sustentada por um bom momento de lucros, baixa exposição, parte dos investidores e perspectivas mais favoráveis para um fluxo de caixa livre. A reportagem informa ainda que em julho a carteira teve um desempenho negativo de 3,04% ante um recuo de 2,97% do IDIV e contração de 4,17% do Ibovespa. Então, mesmo sendo uma queda nessa carteira recomendada de 3%, ainda ficou abaixo da queda do Ibovespa no total, que foi 4,17%. No acumulado do ano, essa carteira teve um avanço de 17,39%, ante a alta do IDIV, que é o índice de dividendos, de 10,92% e 10,64% do Ibovespa. Pois bem, agora nós vamos acompanhar em detalhe cada ação e a sua projeção, segundo o Safra, de potencial de valorização e de dividend yield para este ano de 2025. Nós temos a empresa, o código da empresa, a cotação dia 31/7, preço-alvo e potencial de valorização, finalizando com o dividend yield de cada empresa. A primeira empresa da lista é a JBS, código JBS S32, cotação no último dia 31/7 estava em R$ 76,89. O preço-alvo que o Banco Safra coloca para essa ação é R$ 112, tendo aí um potencial de valorização de 45,7% e atualmente uma projeção de dividendos de 5,7%. Aqui pelo site do Investidor 10, nós temos que essa JBS S32 é um BDR, está na cotação atual de R$ 76,60. Não tem um histórico aqui para acompanhar a variação dos últimos 12 meses, está na relação preço sobre lucro de 7,43, preço sobre valor patrimonial de 1,92. Não temos aqui a questão do dividend yield, mas na projeção aqui do Banco Safra, em torno de 5,7%. Próxima empresa é a Caixa Seguridade, com código CXSE3, está na cotação no dia 31/7 de R$ 13,78. Preço-alvo para esse ativo é R$ 18, um potencial de valorização de 30%, quase 31%, e com dividend yield de 8,3% é a projeção do Safra para o Caixa Seguridade. Aqui no detalhe nós podemos ver que a cotação atualmente está em R$ 13,36, uma variação positiva de 0,61% nos últimos 12 meses, relação preço sobre lucro de 10,11, preço sobre valor patrimonial 2,85 e com dividend yield de 8,81%, com um potencial de crescimento preço-alvo para R$ 18, um potencial de 30% de valorização segundo o Safra. A próxima empresa aqui do relatório é a Itaú Unibanco, com código ITUB4. O valor da cotação no último dia 31/7 estava em R$ 35,16, preço-alvo de R$ 46, uma projeção aí de valorização de 30,8%, com dividend yield de 8,1%. A cotação atual está em 35,38. Essa ação teve uma valorização de 26, quase 27% nos últimos 12 meses, está numa relação preço sobre lucro de 9,11, preço sobre valor patrimonial de 1,89 e com dividend yield de 7,67%. Essa empresa aqui, segundo o Safra, está com a projeção
um potencial de valorização de 30%. A próxima ação é o Banco Bradesco, com código BBDC4, são as ações preferenciais. A cotação estava em R$ 15,53 no último dia 31/7, preço-alvo de R$ 21, com dividend yield esperado de 8,1%. São as ações do Banco Bradesco que nós lançamos recentemente um vídeo aqui no canal sobre o último resultado do Bradesco. Aqui no site do Investidor 10, nós temos que a cotação está em R$ 15,68, variação positiva de 24,18% nos últimos 12 meses, está numa relação preço sobre lucro de 8,02, abaixo de seu valor patrimonial em 0,95 e com um dividend yield de 7,94%. A próxima empresa aqui no radar é a Petrobras, com o código PETR4, também ações preferenciais, estavam numa cotação de R$ 32,64 no último dia 31. O preço-alvo para esse ativo está em R$ 48, potencial de valorização de 47%, maior potencial de valorização aqui dessa tabela, e com um dividend yield projetado de 16%, também o maior aqui entre esses ativos mencionados pelo Banco Safra. Atualmente, a cotação da Petrobras as ações preferenciais está em R$ 32,16, uma valorização de 4,86% positiva nos últimos 12 meses, preço sobre lucro 8,61, está quase no seu preço de valor patrimonial, 1,05, e com dividend yield de 17,29%, essa que é a maior projeção do Safra para valorização, potencial de valorização de 47%. Próximo ativo, a Vale, com código VALE3, estava num preço de R$ 53,46. O preço-alvo que o Banco Safra colocou ou projeta para essa ação é de R$ 68, um potencial de valorização de 27,2%. E um dividend yield de 10,2%. Essa é a projeção do Safra para as ações da Vale. Atualmente a cotação está em R$ 54,19, uma queda de 0,5% ali nos últimos 12 meses, preço sobre lucro de 8,49, preço sobre valor patrimonial está em 1,15 e com dividend yield de 4,92%. Próximo ativo é a Gerdau, com código GGBR4, que estava numa cotação de R$ 16,84 no último dia 31/7. Preço-alvo que o Banco Safra projeta para esse ativo é de R$ 19,90, um potencial de valorização de 18,2% e com uma projeção de 4% de dividendos para este ano. Na sua cotação atual, ela está em R$ 16,30, uma queda nos últimos 12 meses de 2,19%. Preço sobre lucro em 10,07, está bem abaixo do seu valor patrimonial, com 0,60 e com dividend yield de 3,94%. Lembrando que estou apenas comentando essa projeção do Banco Safra para este mês de agosto, não é recomendação de compra, nós estamos apenas olhando no detalhe as empresas e essa análise feita pelo Banco Safra. A próxima ação da carteira de dividendos do Safra é a CPFL, com código CPFE3, estava numa cotação de R$ 37,91. Preço-alvo, segundo o Banco Safra, para esse ativo é R$ 37,50, ou seja, está negativa a questão do potencial de valorização, porque, segundo a análise do Safra, está já num valor acima do que seria o seu preço-alvo de R$ 37,50. E o seu dividend yield projetado é de 5,2%. E aqui pelo site nós podemos ver que a cotação está até mais acima daquele último dia 31, que foi o recorte ali feito pela análise do Banco Safra, que colocava o preço-alvo desse ativo em R$ 37,50. Hoje ele está em R$ 38,16. Uma valorização positiva nos últimos 12 meses de 27,35%, preço sobre lucro de 8,26%, preço sobre o valor patrimonial em 1,98% e com dividend yield de 7,34%. Esses são os dados da CPFL Energia. A penúltima empresa aqui desse relatório é a Telefônica Brasil, com o código VIVT3, preço de fechamento na cotação dia 31 de R$ 31,48, preço-alvo de R$ 32,
Então, o potencial de valorização bem reduzido ali de 1,7%, segundo essa projeção do Banco Safra, e com dividend yield de 7%. Lembrando que nós temos um vídeo aqui recente analisando o resultado do último trimestre das ações da Vivo, da Telefônica Brasil, que é dona da Vivo. A cotação atual da empresa está em R$ 31,93, ou seja, quase chegando naquele preço-alvo de projeção do Banco Safra. Variação positiva muito grande nos últimos 12 meses, 38,53%. Preço sobre lucro de 17,66%, bem elevado. E preço sobre valor patrimonial de 1,51, com um dividend yield de 3,13% nos últimos 12 meses. Lembrando que a expectativa do Banco Safra para as ações da Vivo é de 7% para este ano. Para finalizar, nós temos as ações da Copel com o código CPLE6. Estava no último dia 31/7, um preço de R$ 11,86. O preço-alvo dessa ação é R$ 11,10, ou seja, está acima daquilo que o Banco Safra projeta de preço-alvo para essa ação. Por isso, seu potencial de valorização está negativo, ou seja, estaria 6% a mais do que deveria estar, segundo o Banco Safra, e projetando um dividend yield de 2,7%. Aqui no site do Investidor 10, essa ação da Copel está em uma cotação de R$ 11,88, uma variação positiva, uma valorização desse ativo de 27,68%, preço sobre lucro em 12,06%, preço sobre valor patrimonial de 1,35% e com dividend yield nos últimos 12 meses de 6,88%. E assim nós fechamos essa carteira de dividendos recomendada do Banco Safra. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, se vocês possuem algum desses ativos em sua carteira, deixe aqui no comentário. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que vou postar aqui. Meu muito obrigado a todos e até breve.